Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou a missionária Helena Almeida e hoje eu quero falar com vocês sobre votos. Aqui é mais um conselho de Salomão, filho de Davi, que reinou depois de Davi. Aqui tem vários conselhos práticos. Você já fez algum voto a Deus e não cumpriu? Tem pessoas que fazem votos, eu vejo muitas, que faz mesmo votos, promete algo para Deus e muitas vezes não cumpre, mas aqui Salomão está aqui nos ensinando, dando conselho que quando nós prometer algo para Deus, nós devemos cumprir. E Deus ele não se agrada com o voto de tolos. Se nós não cumprir o voto que a gente faz a Deus, Deus ele se ira. Então aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Salomão está dizendo assim que quando nós prometer algo para Deus, fizer um voto, que é nós prometer algo para Deus, de fazer algo para Deus, ou até de não fazer algo para Deus, sabe? Então aqui, às vezes a pessoa promete, Senhor, se eu ficar boa de tal enfermidade, ou se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer um voto, por exemplo, de 3 sextas-feiras eu fazer culto na minha casa, ou durante tanto tempo eu cumprir aquele voto. Eu conheço uma pessoa que ela fez um voto de que uma vez no mês ela faria um culto na casa dela. Então por muito tempo ela fazia mesmo esse culto. Depois a mãe dela morreu e ela não fez mais esse culto, só que ela tinha prometido para Deus que ela ia fazer todo mês um culto na sua casa. Então a gente tem que ter cuidado na hora de nós fazer esse voto, especificar também, porque com Deus ninguém brinca. Por exemplo, você diz, meu Deus, enquanto eu viver, todo mês, enquanto eu viver, todo mês, eu vou fazer um culto de ação de graça na minha casa. Já pensou? Aí determinado tempo, não vou mais fazer, não, faz todo tempo, não vou mais fazer. Então você prometeu algo e não cumpriu. Então também vote, prometa algo para Deus que você vê que vai dar para você cumprir. Não faça voto de tolo, porque Deus ele se ira com as nossas tolices também. Então aqui, quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pague-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Ou seja, quando nós prometer mesmo algo para Deus, sabia que tem pessoas que estão em pecado, fez algo errado, e na hora da Santa Ceia, ali da ceia do Senhor, Senhor, me perdoa, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou ceiar hoje, mas eu não vou mais ter essas atitudes e tal. Aí ela ceia, chorou e tudo naquele culto, promete ali a sua oraçãozinha a Deus, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Mas aí quando sai dali, passa dias, aí começa a errar de novo, sabe? Então a ira de Deus pode vir sobre essa pessoa, porque ela voltou e não cumpriu. Ela prometeu algo para Deus, mas ela não teve palavra, ela não cumpriu. Então o que a gente prometer para Deus, vamos cumprir, mas também não faça voto de tolo. Não é bom quando você promete algo para alguém e você cumpre, você tem um regozijo, uma alegria. Mas nós, os seres humanos, somos às vezes a gente promete algo a alguém e não cumpre. Quanto mais para Deus. Você promete algo para uma pessoa e você não cumpre, aquela pessoa fica com raiva. Fulano não tem palavra não e tal.
fica chateado com a gente, não é verdade? Quantas vezes você, ou eu até, talvez a gente prometeu algo simples e não cumprimos, aí a pessoa fica sem acreditar mais em nós, a gente perde a confiança das pessoas, perde a credibilidade também. Então com Deus não é diferente. Quando Ananias e Safira prometeram, né, eles venderam herdade, ia dar tanto, né, ali para os apóstolos, para a obra de Deus, né, naquele tempo. E eles se combinaram que ia vender, ia dar tudo, né, ia dar ali, se fosse hoje, né, para missão, para aquela igreja de determinada denominação. Não, eu vou vender, pastor, eu vou trazer tudo, porque Deus tocou no meu coração e tal. Mas aí vocês combinam com a sua esposa, né? E diz, não, eu vendi isso aqui por tanto, não vamos dar tudo não vamos levar só isso. Então a gente já não está cumprindo aquilo que a gente prometeu. Então Deus, ele fica triste. Assim aconteceu com Ananias e Safira, os dois morreram, porque eles mentiram, né? Iam levar tanto e não levaram, eles mentiram, né? E ninguém mente a Deus. Deus, ele se ira com as nossas mentiras. Deus, ele não quer que a gente minta. Então, quando a gente prometer algo para Deus, que seja sincero, que a gente prometa algo que a gente sabe que a gente vai cumprir. Somos falhos sim, temos defeito, temos erro, mas nós temos que ter palavra e cumprir aquilo que a gente fala. Então com Deus não é diferente não. Fez um voto a Deus, pois cumpra o seu voto, para que não venha a ira de Deus sobre a sua vida ou sobre a minha vida também. Né? Quando nós prometemos algo aqui, é um conselho de Salomão, um homem cheio de sabedoria de Deus, né? Que são conselhos práticos para nós. Prometeu algo, é mesmo aquela coisa que a gente casa, eu prometo na saúde, na tristeza, na doença e tal, ser fiel até o fim, né? Até que a morte o separe, que a gente deve viver casado. Aí depois está aí um traindo ao outro. Então o compromisso, o voto foi quebrado, a aliança foi quebrada, e isso é triste e não agrada também o coração de Deus. Mas eu estou falando de voto que a gente promete a Deus, ou a promessa, né? Tem pessoas que fazem votos a Deus, promete algo e não faz. Então vamos ter cuidado antes de nós prometer algo para Deus. Ah, Senhor, tem pessoas que prometem, não, vou arranjar um emprego, vou levar meus currículos e tal. Não, mas se der certo, o meu primeiro salário eu vou dar para o Senhor, vou levar para a igreja e tal. Tá. Aí depois quando recebe, nem leva. Não levei não e tal, eu estava precisando, não sei o quê. Quer dizer que prometeu, porque ela prometeu para Deus. É algo que você não prometeu para a pastor, mas você fez a sua oração no seu coração. Não vai dar tudo certo, eu creio, meu Deus, no nome de Jesus, meu primeiro salário vai ser para a tua obra, vai ser para o Senhor, né? Então foi você prometeu algo ali para Deus, você não cumpriu. Então Deus, ele está esperando ainda, porque ele quer que a gente seja verdadeiro e sincero. Então nunca prometa algo para Deus se você não for cumprir. Clame pela misericórdia dele, né, para que você consiga vencer os obstáculos. Eu digo você, mas essa palavra serve para mim também, tá certo? Então fica essa palavra no seu coração, siga esse conselho. Fez um voto a Deus, eu vou cumprir sim. Eu vou prometer para o Senhor, eu vou cumprir. E não tarde a cumprir, mas cumpra, que isso vai agradar o coração de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.